Saudações, caros amigos do VoxLex TV. Estamos mais uma vez aqui para conversar sobre temas do direito administrativo. O tema recortado dessa vez é sobre o ato administrativo, mais especificamente sobre a discricionariedade do ato administrativo. Um tema nevrálgico, né? Sempre traz arrepios aos operadores do direito administrativo questionar a possibilidade do amplo controle da discricionariedade administrativa. Por quê? Vivemos uma realidade onde a separação dos poderes, que é por alguns tida como rígida, não se conforma mais com os valores que a Constituição nos traz. E principalmente o valor mais importante a ser destacado sobre o prisma do amplo controle da discricionariedade administrativa é o valor republicano que a Constituição nos estabelece. Ao viver numa república, precisamos aceitar, e aceitar de maneira legítima, que todo e qualquer ato administrativo é passível de controle de revisão judicial. E digo revisão judicial e não mera substituição judicial. Separar essas duas ideias é fundamental para compreender que viver num regime republicano, estar sob a tutela de uma república, é imaginar que estamos num Estado que precisa agir de forma responsável e de forma responsabilizável. Ou seja, imaginamos que o Estado atue da melhor forma possível, de acordo com os princípios da administração pública, em especial aqueles expressos no caput do artigo 37 da Constituição, e assim atuando, ele está exercendo sua atividade de maneira responsável, sabendo seus limites, sabendo o que deve, o que não deve fazer e conhecendo as consequências de tudo o que ele faz. Sabendo que as escolhas públicas que eventual gestor público traz na sua atuação estatal, como gestor estatal, vai trazer consequências e novas escolhas públicas que ele precisará fazer. Ou seja, o gestor público precisa agir dentro de um Estado republicano sabendo quais são as escolhas que as suas escolhas impõem. Não é tarefa fácil. Por isso que precisamos de uma rede de controle da atividade pública, por isso que precisamos de uma rede de participação dos cidadãos na atividade pública para saber quando começa, quando termina e quais são as consequências dos procedimentos administrativos na vida das pessoas. Esse é o grande mote de pesquisa estampado na obra que está aqui apresentada. O consequencialismo administrativo. Como boas escolhas influem a minha vida, como más escolhas determinam a minha vida e a de vocês. Imaginar que o Estado atua sempre do balcão para lá e as suas decisões não impactam nas nossas vidas é, sem dúvida, trazer atraso no desenvolvimento de todos. Por quê? Pensar que o Estado está alheio, o Estado está apartado da figura do cidadão, é um erro básico de compreensão de qual é o seu papel, qual é o meu papel, frente ao Estado. Nós temos o papel de protagonista nesse sistema estatal. Ou seja, nós, sim, fazemos parte do Estado e somos a engrenagem mais importante desse Estado. Nós, por meio da nossa manifestação de vontade e de escolha dos nossos gestores, é que concedemos o combustível do exercício da função pública. Nós, por outro lado, também é que determinamos até onde esse poder adquirido, esse poder exercido, esse poder gerenciado, que é nosso, pelo Estado, pode ir e pode nos ajudar ao nosso desenvolvimento. Pensar que toda essa atividade tem furos, tem buracos, tem zonas cinzentas que, em destaque, é o controle da discricionariedade administrativa,
é ameaçar todo o sistema lógico, jurídico que estabelece o que devemos fazer para um desenvolvimento melhor e maior e o que o Estado deve fazer para um desenvolvimento maior e melhor de toda a sociedade que está ali sob a sua batuta. E não sou eu quem digo isso, é o artigo 3º da Constituição que estabelece os objetivos fundamentais da República. É o artigo 3º da Constituição que estabelece, né, a promoção do cidadão e a diminuição das desigualdades sociais, raciais, uma sociedade mais justa, igualitária e solidária. Ou seja, temos um papel crucial para que isso ocorra e para que isso concretize. No destaque que estamos fazendo aqui, esse papel, a cobrança nossa é, sim, poder ter a confiança, poder ter a tranquilidade que teremos um representante do Estado, que é o Estado juiz, que poderá nos ouvir, poderá sanar as nossas dúvidas como resposta final, respeitando o que está na Constituição, no artigo 5º, inciso 35, que traz o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Agora, dizer que existem alguns atos políticos, uns atos administrativos técnicos, tal que o judiciário não pode tocar, é rasgar valores básicos que estão nos protegendo dentro da Constituição. Imaginar que o judiciário não pode analisar e, se encontrar alguma ilegalidade, questionar aquele mérito e determinar que aquele mérito representa um demérito administrativo, é nos deixar órfãos de proteção frente àquele que está exercendo um poder maior do que o nosso, porque ali está o nosso poder, ali está o poder concentrado que advém da nossa vontade individual. Ou seja, todas as nossas vontades manifestadas, nossas capacidades de determinar o que fazer ou não fazer, está concentrada na mão do Estado. Logo, o Estado tem vários pedaços dessa capacidade de determinar o que fazer e o que não fazer, e assim tem um poder de fazer e não fazer. Só que só é legítimo esse poder se ele utilizá-lo, se ele exercer esse poder em nosso nome e para promover o nosso desenvolvimento. Se começa a abrir buracos, zonas cinzentas no exercício desse poder, a legitimidade vai caindo por terra. É o que tratamos na discussão sobre ato administrativo e interesse público. O grande exemplo, apenas para ilustrar aqui e para finalizar essa nossa primeira conversa sobre o assunto, é imaginar que um professor dentro de sala de aula aponta um quadro negro, que na verdade é verde, e diz que esse quadro negro é vermelho. E assim determina. Esse quadro negro, que na verdade é verde, é vermelho. Alguém resolve questionar, porque se sentiu prejudicado por tal afirmação, uma razão qualquer, e questiona essa afirmação no professor frente ao judiciário. De forma geral, em algumas situações, a resposta que esse aluno recebe do judiciário é: não podemos adentrar ao mérito administrativo. Essa resposta do judiciário transita em julgado, torna-se definitiva e o professor passa a ter razão. E por uma mágica, no mundo real, o quadro negro, que na verdade é verde, torna-se vermelho. Deixo essa questão para vocês refletirem se conseguem imaginar que aquele quadro é verdadeiramente vermelho. Muito obrigado e até a próxima conversa.